Então vamos lá, galerinha. Vamos continuar aqui. Então, seguindo o mesmo conteúdo, seguindo o mesmo sumário do livro Física, primeiro ano. Então, nesse momento, nós estamos no capítulo 2, iniciando aqui ainda. O capítulo 2 é o movimento uniformemente variado, também chamado de movimento retilíneo uniformemente variado, ou pela sigla MRUV, ou nesse caso MUV. Então, o que é um movimento uniformemente variado? O movimento uniformemente variado já é um tipo de movimento, assim comparado com o movimento uniforme, né? Além de ser retilíneo, além de ter relacionado a velocidade, agora que a gente inclui a aceleração. Então, enquanto a velocidade era constante, no movimento uniforme a velocidade era sempre constante, ou seja, se era 20 metros por segundo, era 20 metros por segundo do início do movimento até o final. Já que nós temos uma variação de velocidade porque a gente inclui a aceleração na contagem. Então, nesse caso, vamos analisar aqui pouco a pouco, depois a gente chega lá com mais detalhes. Então, quando se fala em movimento, a gente tem que definir primeiro o que é movimento. O movimento aqui ele pode ser considerado de acelerado, ou retardado, ou uniforme. Uniforme já é o que a gente viu, né? Quando a aceleração é zero e a velocidade é constante. Mas aqui a gente tem o movimento acelerado e o movimento retardado. Não confundir com o movimento progressivo e movimento retrógrado. O movimento acelerado é quando o módulo da velocidade instantânea é sempre crescente ao passar do tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que sempre vai ter uma aceleração. Imagine que você está com sua moto, então você acelera a moto e vai ganhando velocidade, então aí é um movimento acelerado. E o que seria um movimento retardado? Na física, retardado quer dizer justamente lento, perder velocidade. Então, movimento retardado é um movimento em que você desacelera. É um movimento em que você está andando, por exemplo, na sua moto, e você reduz a velocidade por uma freagem ou deixa de acelerar. Então, isso é uma desaceleração, ou seja, a velocidade vai cair. Então, o movimento retardado é quando o modo de velocidade começa a ser decrescente com o passar do tempo. Então, aqui, ó, o carro está nesse momento marcando 90, aliás, 90 não, estamos aqui entre 80 e o 120, que dá aqui 100 km por hora. Com 2 segundos ele já estava a 60 km por hora, com 4 segundos já estava em 20, com 6 segundos ele já tinha parado. Então analisa que a velocidade dele foi diminuindo com o tempo, então aqui é um movimento retardado. Já nesse outro caso, analisa a velocidade é zero, depois estava em 20, depois estava em 40 e poucos, depois estava em 80, ou seja, que é o movimento em que ele ganhou velocidade, então é um movimento acelerado. E o uniforme é o que a gente já viu no capítulo anterior, o movimento uniforme, a aceleração é nula, ou seja, é zero, a velocidade dele não muda com o passar do tempo, ou seja, 0 segundo é 80, com 2 segundos é 80, com 4 segundos é 80, com 6 segundos é 80 km por hora. Aqui tem um gráfico só para vocês entenderem o que é um movimento acelerado e um movimento retardado. Então, olha bem aqui o S de espaço no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. Então, analise o traço rosa aqui, fazendo essa curva aqui. Então, se você analisar, ele começou bem aqui, ó, no espaço diferente de zero. Quando o tempo era zero, o espaço aqui já estava um pouco acima disso. E o espaço foi aumentando, ou seja, a distância foi aumentando com o tempo. Isso quer dizer que ele estava aumentando a velocidade. Mas ó, bem aqui ele começa a diminuir. O que isso quer dizer? Que aqui é um movimento retardado, ou seja, ele começa a diminuir a distância percorrida com o passar do tempo. O que isso quer dizer? Que a velocidade dele diminuiu, ou seja, a aceleração dele diminuiu. Já nesse outro caso, o que aconteceu? Olha, a aceleração dele começou a ganhar distância, começou a ganhar distância, começou a ganhar distância, começou e só vai subindo. Isso quer dizer que é um movimento acelerado. E o movimento uniforme é idêntico, ou seja, não muda, ó, mas sempre ganhando a mesma quantidade, a mesma quantidade, a mesma quantidade. Só para diferenciar aqui, então nós temos o movimento retrógrado, é quando a velocidade é menor que zero, ou seja, aquele que eu falei não confundir, movimento acelerado é quando ganha velocidade. Retardado é quando perde a velocidade, ou seja, a aceleração é menor que zero. E o movimento retrógrado?
Movimento retrógrado, lembre-se, é como se fosse um movimento para trás, e progressivo é um movimento para frente. Como assim? Se eu falo que eu quero ir daqui até o ponto B, do ponto A agora, aqui onde eu estou, até o ponto B, então se eu vou de A para B, é um movimento progressivo. Mas em vez de eu ir de A para B, eu vou de B para A, então é um movimento retrógrado. Eu estou indo na trajetória contrária, ou seja, contra a trajetória original. Então, nesse caso, é um movimento retrógrado. Aqui tem a definição do movimento uniformemente variado, que é aquele que a aceleração é diferente de zero e é constante. Como assim constante? Quer dizer que ela não muda. E ela é diferente de zero. Foi o que eu disse, que aqui agora a gente vai entrar com a aceleração na questão, que antes a gente não entrava não, com esse quesito, porque a aceleração é sempre igual a zero. Aqui não, ela já é diferente de zero. Ela já vai ser positiva ou negativa, e ela vai ser constante. Consequentemente, a velocidade vai mudar em intervalos de tempo igual. Isso vai depender da aceleração, quanto ela vai mudar. E eu fiz uma tabelinha para vocês compararem justamente o que é um movimento uniforme e um movimento uniformemente variado, o MU ou o MUV. Aceleração. Na aceleração, aqui o movimento uniforme, a aceleração é sempre igual a zero, ou seja, ela é nula. Já no movimento uniformemente variado, no MUV, ela é diferente de zero, ou seja, positiva ou negativa. E aqui tem a fórmula dela. A aceleração, a fórmula é simples. A aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. Velocidade aqui, ó. A velocidade no movimento uniforme ela é constante. Isso quer dizer que ela não muda. E já o movimento uniformemente variado quer dizer que ela muda linearmente. Isso quer dizer que ela vai dar o mesmo salto com o tempo. Então, se em 2 segundos ela estava 4 e com 3 segundos ela estava 6, quer dizer que ela está aumentando de 2 em 2, então com cada segundo que vai passando ela vai aumentando mais 2. Velocidade, qual era a forma que a gente calculava? Era a forma da velocidade média. Velocidade média é igual à variação do espaço e a variação do tempo. E no MUV, o que a gente calcula aqui? Há duas fórmulas para a velocidade, duas fórmulas básicas para a velocidade. É a velocidade média, que a gente vai calcular a velocidade 1 e a velocidade 2 e dividir por 2. E tem a velocidade individual, que é essa. É justamente aqui o que eu posso calcular o V1 e V2. É basicamente a mesma fórmula, mas só que aqui entra a aceleração. Então, ó, velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, nesse momento, eu vou encontrar a velocidade em um determinado ponto. Ao encontrar a velocidade em determinado ponto, eu posso fazer o cálculo da velocidade média somando as velocidades e dividindo pelo número de velocidades que eu fiz. Por exemplo, se eram 2 velocidades, eu divido por 2. Se fosse 5 velocidades, eu vou dividir por 5. Com o caso aqui, só 2. E tem a equação de Torricelli, que ela entra aqui no MUV. A equação de Torricelli nem existe no MU, até porque a velocidade é constante. Mas e o movimento uniformemente variado? Bom, aqui a fórmula é essa. A equação de Torricelli é justamente uma forma de eu calcular a velocidade sem eu saber o tempo. Olha, analisa aqui tem um tempo, aqui não tem o tempo. A equação de Torricelli é uma fórmula utilizada para calcular a velocidade sem saber o tempo. A posição é o espaço. O espaço no movimento uniforme, ele muda linearmente. O que isso quer dizer? Que ele vai mudar de acordo com a velocidade. Se a velocidade é 10 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo ela vai pular 10 metros. E já aqui no MUV, aqui varia mais quadraticamente. Que isso quer dizer que se com um segundo estava 2 metros de distância, com 3 segundos, dependendo da velocidade, eu já posso dobrar o valor, ou triplicar, ou quadruplicar. Isso vai depender do valor do expoente. Aliás, o valor do expoente não, o valor da aceleração. E a função horária aqui, ó. Função horária da posição. O que isso quer dizer? A fórmula que a gente faz para calcular o espaço. A fórmula que a gente faz para calcular o espaço no MU é essa fórmula aqui, que é a mesma fórmula da velocidade média transformada para calcular o espaço. E já no MUV, olha o tamanho da fórmula, olha o tanto que ela cresceu. Então aqui enquanto é o espaço é igual ao espaço inicial mais o V vezes T.
ou seja, velocidade vezes o tempo. No movimento uniformemente variado, o espaço é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes t ao quadrado vezes, que é o tempo, ao quadrado, dividido por 2. Em alguns livros aqui vem aqui, ó, no lugar bem aqui, antes do A tem 1 meio vezes A vezes t ao quadrado. Mas aqui tanto faz, pode deixar esse 2 aí no final. Então vamos lá para a aceleração. A aceleração escalar, ela nada mais é do que o ponto que eu vou calcular a velocidade instantânea, que é, ou seja, a variação de velocidade que eu vou ter em um determinado momento de tempo. Sempre você tem que olhar para a fórmula para você entender a questão. Ó. Então a aceleração, que é dada aqui um símbolo de alfa, não é um A aqui, mas a gente vai utilizar o A, porque é o termo mais utilizado, mas aqui é o alfa. Então a alfa média, quer dizer a aceleração média, aqui ou a escala média, é igual a variação da velocidade sobre a variação do tempo. O que é variação? Lembre-se disso, sempre que tiver esse termo variação, quer dizer que a medida é final menos uma inicial. Então variação da velocidade, então a velocidade final menos a inicial. Variação do tempo, tempo final menos inicial. Então é tudo a mesma coisa. Ou você utiliza que a aceleração é igual a da ΔV sobre ΔT, ou a aceleração vai ser igual a V final menos V inicial sobre T final menos T inicial. Ou em alguns livros T0 e T1, isso aí, a simbologia não representa tanto. Como eu já falei para vocês em outras aulas, geralmente o que não muda é a unidade de medida, mas esses símbolos aqui eles podem alterar de acordo com o autor do livro. A aceleração, então, dada como essa fórmula aqui no início, ela pode ser positiva ou negativa. Esse positivo ou negativo, a negativa em alguns livros gostam de chamar ela de desaceleração, então colocam a aceleração já como positiva e a desaceleração como negativa. A unidade de medida dela é metros por segundo ao quadrado. Por que metros por segundo ao quadrado? Porque a velocidade média é igual a metros por segundo e o tempo é segundo, então metros por segundo vezes o segundo, metros por segundo ao quadrado. Às vezes, a aceleração ela é medida no sentido vertical. Quando ela é medida no sentido vertical, ou seja, por exemplo, com a aceleração que seria de uma bola caindo de um prédio, por exemplo, aqui a aceleração contada é a aceleração da gravidade, que é justamente a força de atração do planeta Terra trazendo os corpos em sua direção. É o que nos mantém preso ao solo do planeta. Então essa aceleração de gravidade, o valor dela é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gravidade da Terra, então, é esse valor. Porém, dependendo da questão, ele pode ser arredondado para 10. A questão vai lhe informar se é para considerar 9,8 ou 10 metros por segundo ao quadrado. Quando é 10 é mais fácil calcular, né? Mas então vamos seguir aqui. Eu trouxe aqui alguns exemplos, como eu já fiz também nas outras aulas, justamente para vocês entenderem o porquê de cada questão, eu respondendo passo a passo para vocês não ficarem com dúvida nas atividades. Então, questão 1. Um ponto material executa um movimento acelerado, de modo que sua velocidade passa a ser de 30 metros por segundo após partir do repouso. Ou seja, está dizendo que a velocidade começou a 30 metros por segundo, mas ele estava parado, estava repousando, estava parado e depois marcou 30 metros por segundo. E isso em 5 segundos, ou seja, passou 5 segundos, a velocidade mudou para 30. Assinada a alternativa que no caso que indica corretamente a aceleração média desenvolvida por ele. Aqui tem as alternativas, no outro slide eu estou respondendo a questão para vocês. Então pronto, aqui ó. Aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, ou seja, a velocidade sobre a variação do tempo. Então toda a questão eu fiz isso para vocês, eu coloquei a fórmula e coloquei os dados da questão destacados. A aceleração não tem ajuste. A velocidade é quanto? Ó, 30 metros por segundo. Aí você pensa, professor, mas não é para colocar velocidade final menos a inicial? Qual a velocidade final? Não é 30? E a inicial não disse que estava em repouso, parado? Então 30 menos 0, 30. E o tempo? Ah, professor, e o tempo final menos inicial? Aqui não disse que o tempo final foi 5? E ele não estava parado também? Então você estava parado e não tinha marcado o tempo, então o tempo era 0. Então 5 menos 0, 5. Então já achei os valores. Agora vamos organizar a questão.
Se A é igual a ΔV sobre ΔT, então vamos organizar. A é igual, ΔV é quanto? 30 sobre ΔT. ΔT é 5, então 30 sobre 5, tá aqui. Então 30 dividido para 5, 6. A aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a letra E.